E, obviamente, é mais uma segunda-feira que a gente trata dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Por lá, os números são assustadores. 78 mortes confirmadas, 105 pessoas desaparecidas, milhares e milhares e milhares de pessoas que tiveram que sair de casa. A Força Aérea usa drones para ajudar a encontrar famílias que podem estar ilhadas, Darlison. E a situação, obviamente, é de calamidade pública. As imagens desse fim de semana, como você já vê aqui no nosso telão, são mesmo de dar um nó na garganta. Pois é, entre as imagens, uma que repercute muito é dos moradores fazendo uma corrente humana para salvar os vizinhos que estavam em risco. A gente vai mostrar daqui a pouco, dentro dessa reportagem, até caixões, Felipe e Dani, foram levados pela correnteza. Vamos para lá, ó, essa é a imagem que eu me referi. Você vê que tem um bote vindo ali, me parece que ele não está com força suficiente para chegar. As pessoas se unem e vão puxando, ou seja, cada pessoa que sai da água vai para um local seco é uma pessoa a menos em situação de risco. Vamos conversar com o Eduardo Pinzon, que está na cidade de Canoas, uma das mais afetadas com as inundações, e vai trazer as informações. O Eduardo, os socorristas acreditam que ainda tem moradores isolados neste local. Onde você está agora, meu amigo? Primeiramente, muito bom dia, bom começo de semana. Parabéns pela sua cobertura, que de maneira tão humana tem contado para o Brasil os detalhes dessa tragédia inimaginável e sem precedentes aí no Rio Grande do Sul, meu amigo. Olá, bom dia a todos. E o Brasil precisa se solidarizar com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Essas imagens que vocês acabaram de acompanhar, de um cordão humano puxando um bote, um barco, elas foram gravadas aqui do nosso lado, em Canoas, no município da região metropolitana, que desde a madrugada do último sábado foi severamente atingida pela elevação rápida de um rio que passa aqui na cidade, que vai desaguar no Guaíba, lá em Porto Alegre. Vocês vão conferir a situação aqui atrás agora, lá ao fundo, onde a enchente chegou. Existem muitos voluntários e civis que estão auxiliando nos resgates há mais de 2 dias de pessoas que permanecem dentro das suas casas, no segundo, no terceiro andar, isoladas e que já não tem mais água, já não tem mais comida e a todo momento os barcos com pessoas resgatadas, vocês estão vendo as cadeiras de rodas, todo momento chegam esses barcos trazendo mais pessoas. Algumas dessas pessoas que inclusive relutaram em deixar as suas casas e que ainda permanecem neste bairro. É o bairro Matias Velho, um dos mais populosos aqui de Canoas, na região metropolitana da capital. Por aqui impera um silêncio, se é possível dizer assim, que é quebrado pelos latidos dos cachorros que foram resgatados e foram colocados em um abrigo aqui ao lado, muito próximo, além dos pedidos de pessoas que estão aqui auxiliando e ajudando essas pessoas a saírem das suas casas. A Andressa está aqui. A Andressa é uma das voluntárias, ela é funcionária da prefeitura. Andressa, você passou a madrugada aqui no bairro Matias Velho. Como está a situação por aqui? A situação é muito triste, né? É o cenário que vocês estão vendo. As pessoas estavam relutando, estavam conseguindo subir para as outras partes, mais para cima das suas casas, então não queriam sair de forma alguma. Mas elas viram e estão nos informando que a água continua subindo, então elas optaram por pedir socorro, né? Já estava o socorro disponível para elas, mas agora elas optaram por sair. As pessoas chegam para nós todas molhadas, tremendo, chorando, a gente vai acalmando, trocando a roupa, dando um cafezinho quente, conversando com elas e encaminhando para os abrigos. E também os seus familiares. Tem lista para procurar, tem muitas pessoas indo para a Ubra também, sem informações dos parentes, mas vocês podem estar entrando em contato, pessoal. As pessoas estão precisando de ajuda, nós estamos precisando de voluntários aqui para estar nos auxiliando, nós estamos precisando de bote e de barcos também. Perfeito, Andressa, obrigado pelo seu depoimento aqui. Olha, está chegando agora mais um barco a motor para tentar acessar aqui o local e auxiliar as pessoas. Ó, você percebe a correria aqui, quando surge um barco a motor para colocar ele na água e imediatamente dar início ao resgate às pessoas que permanecem nas suas residências aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Ó, todo um trabalho organizado pelos voluntários, pelas pessoas que vieram de outras partes do estado, de outras cidades aqui do entorno, até mesmo de fora do Rio Grande do Sul, para acompanhar e auxiliar. Esse barco aqui, ele tem um motor, ele não é a remo, então dá uma agilidade muito grande na retirada dessas pessoas que estão nas suas casas, muitas, como eu disse, já sem água, sem alimentação.
e cada vez mais isoladas. Nós temos informações de grupos de pessoas, de até 30 pessoas que estão em lojas, em indústrias, em pavilhões e que permanecem isoladas naqueles locais sem ter acesso, por exemplo, a um alimento ou a água potável. No sábado, eu e a minha equipe aqui do SBT, a bordo de uma aeronave, de um helicóptero do Exército, nós sobrevoamos toda essa região e acompanhamos os resgates feitos por pelo menos 4 helicópteros das Forças Armadas que atuaram sem parar aqui na região. Esses helicópteros, eles têm a capacidade de retirar as pessoas que estão em cima dos telhados e esse trabalho, ele demora, não é tão simples assim colocar um soldado ou um socorrista para resgatar as pessoas subindo e descendo da aeronave. Para resgatar 4 pessoas, por exemplo, foi quase 50 minutos que nós acompanhamos a ação, o helicóptero parado no ar e chovia bastante também no sábado. Olha, se eu posso compartilhar com vocês, com quem está nos acompanhando em outras partes do Brasil, é que felizmente no domingo, ontem e hoje a chuva parou e o sol está aparecendo aqui na região, porque essas pessoas estão com muito frio porque a água avançou a níveis assim difíceis de se classificar. Aqui onde nós estamos, a gente está acostumado a vir aqui fazer reportagem, existem padarias, lojas, farmácias, tudo está embaixo d'água. E nessa direção aqui, a placa já nos indica, tem o HPS de Canoas, que é o Hospital de Pronto-Socorro aqui da cidade. Nós temos imagens de resgates que foram feitos dos pacientes que estavam nas unidades de tratamento lá do HPS, do Hospital de Pronto-Socorro, e que foram resgatados com o auxílio de botes e também de socorristas de dentro do hospital. Para vocês entenderem, a elevação da água, ela aconteceu principalmente durante a madrugada do sábado e pegou todo mundo de surpresa. No hospital, a água está a cerca de 2,5 metros, 3 metros de altura, ou seja, é uma situação muito delicada, muito complicada. Os resgates continuaram ao longo de toda a madrugada, de toda a noite dessa segunda-feira, da noite de domingo também. E agora também o foco, o ponto principal não é só aqui em Canoas, mas também em Porto Alegre. Por lá, bairros inteiros precisaram ser evacuados, muitas pessoas estão fora de casa. E a situação que eu posso compartilhar com vocês em relação ao nível lá em Porto Alegre do Guaíba, por exemplo, a última atualização, a última leitura aponta 5 metros e 26 centímetros. A cota de inundação, de transbordamento, é de 3 metros. Então, o nível ele tem se mantido estável. Não há nenhum indício de que a água já começou a baixar nesses pontos, como Porto Alegre, aqui em Canoas também, e na região metropolitana. É uma movimentação muito intensa de embarcações que chegam aqui no município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no resgate a essas pessoas que estão nas suas casas e também dos animais. Muitos animais de estimação. Agora há pouco nós acompanhamos alguns desses resgates aqui no local, quando chegam essas pessoas e que são socorridas com as cadeiras de rodas, com o resgate que é feito aqui no município de Canoas. Não é só Canoas que está assim, São Leopoldo, que fica logo aqui ao lado, tem 180 mil pessoas desalojadas por conta das cheias. A expectativa da prefeitura aqui de Canoas, onde nós estamos, agora está chegando mais um barco e todos auxiliam porque há um declive, há uma rampa aqui no local. Esse barco aí vai servir de novo para auxiliar essas pessoas no resgate às vítimas. Aqui em Canoas, a prefeitura estima que 60% do município foi atingido por essa água que vocês estão vendo aqui. Agora, todos os voluntários auxiliam a colocação desse barco na água. Lá ao fundo também a grande movimentação das embarcações, voluntários e pessoas que estão ali naquele ponto lá. Fábio, volta para cá, Fábio, por gentileza. A gente não pode passar aqui o isolamento, mostrando para vocês a situação bem aqui naquele local, acompanhando aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A gente está acompanhando aqui, a moça está pedindo a nossa retirada, a nossa saída aqui do local. Em seguida, nós já estamos retornando e o trabalho que é feito aqui pelos botes de salva-vida na região do bairro Matias Velho, em Canoas. O Eduardo, aí em Canoas especialmente, né, a situação está tão crítica que alguns voluntários chegaram a trazer assim, conclusões muito trágicas mesmo sobre a situação, dizendo, olha, tá ruim agora com a água inundando tudo, mas quando a água baixar que a gente vai ver realmente o estrago. E teve gente chamando, vai ser um cemitério
a céu aberto, porque está presumindo que parte dessa mais de uma centena de pessoas desaparecidas talvez possa ter perdido a vida nessa tragédia. Antes de compartilhar aqui com os meus colegas esse momento para a gente falar do Rio Grande do Sul, eu só queria chamar a atenção para 3 números de um relatório que saiu ainda ontem, no finzinho da noite, pelo Estado gaúcho, dizendo que, se comparado a setembro do ano passado, esse desastre de agora atinge 3 vezes mais municípios. São 332 cidades gaúchas que estão dessa forma debaixo d'água, sendo que em setembro do ano passado eram 100 e poucas, para a gente ter dimensão. E outra coisa, como é que chega a ajuda? Está muito difícil. Há 187 pontos de bloqueio nas rodovias, sem falar que o aeroporto de Porto Alegre está também debaixo d'água. Então, a gente de outras partes do Brasil quer ajudar, mas para a gente ter dimensão de como o negócio está difícil, até chegar a ajuda está muito complicado. Ô Dani, você tem dados atualizados da Defesa Civil do Estado, né? Exatamente. Um desses dados era esse número de municípios que eu ia trazer agora, que o Felipe acabou de dizer, e o Eduardo falou sobre o Rio Pelotas, né? Tem ali o Rio Pelotas que fica em Pelotas, tem o Rio Canoas também, e aí tem um outro rio que acaba sendo a junção desses 2 rios, que está, gente, numa altura absurda. Ontem, de acordo com informações, inclusive, da Defesa Civil ali do Sul, o Rio Uruguai, que também está interferindo bastante ali na região, atingiu, gente, às 18 horas e 45 minutos na região ali de São Borja, 12 metros de altura. Então, realmente é muita água. E aí os rios, toda a parte ali, não tem estrutura e não consegue suportar. Quais são as outras informações que a gente traz aqui diretamente da Defesa Civil ali do Rio Grande do Sul? Além, claro, do pedido através do Pix, que a gente vai falar sobre isso aqui, sobre a ajuda que todos nós podemos dar ao município num momento como esse, ontem foi divulgado o alerta da Defesa Civil sobre a inundação no Rio dos Sinos. Os níveis, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, seguem elevados de Campo Bom até Canoas. Então, para quem vive nessa região, o que eles informam? Que busquem locais seguros e para qualquer problema, qualquer emergência, entrar em contato através do 90 e do 93. Uma outra informação também é que tem alerta ainda, esse alerta que se estende até hoje, de inundação do Rio Uruguai em elevação de Garruchos até a Barra do Caraí. Então, essas regiões ainda estão sofrendo bastante e o IMET ainda divulgou um alerta vermelho, um alerta intenso de chuvas fortes ainda com ventos em várias regiões ali do sul do Rio Grande do Sul. Esse alerta que se estende até às 11 horas da manhã desta segunda-feira. Daqui a pouco eu vou trazer a previsão do tempo completa, mas infelizmente tem uma nova frente fria que está se aproximando da região sul. Ela vem do Uruguai e essa frente fria acaba intensificando ainda mais as chuvas que estão caindo desde a semana passada. Vale a gente dizer, gente, que, por exemplo, na sexta-feira passada, choveu nas últimas 24 horas o que era esperado para chover todo o mês de maio. Durante a previsão, eu vou trazer aí qual é o volume de chuva que já caiu ali na região, para a gente ter uma ideia de que, assim, está chovendo muito além do esperado e da expectativa, inclusive, dos próprios meteorologistas.